Pelas ruas, fantasmas do outro mundo, aparições e mortos-vivos, Satã em pessoa, em geral vestido de fraque e cartola, representavam o chamado mistério das crenças. Na praia de Santa Luzia, vozes surdas ofereciam um ebó e iemanjá. Azul profundo de dia, o mar à noite gemia como se fosse mal assombrado. O uivo do cão, mau agouro, coruja cantando como se estivesse chamando a morte. Borboletas escuras que adejassem nos finais da tarde, bruxas, encruzilhadas, era o lugar da aparição do diabo. Para proteção, melhor seria defumar os quartos com arruda e alecrim verde. Este é o livro Do Outro Lado, a história do sobrenatural do espiritismo, de Mary Del Priore. O livro da Mary Del Priore é da editora Planeta e ele vai abordar toda a história do sobrenatural e do espiritismo de forma geral no século XIX e XX ali, né? Então ele vai falar não só do espiritismo de Kardec, né? Da religião espírita, mas também de todo o âmbito sobrenatural dentro do Brasil, dentro desse contexto brasileiro. Eu pedaço aqui para vocês da introdução, A Vela na Escuridão. O ano era 1860. A cidade, o Rio de Janeiro, capital da corte imperial, caía tarde. Os sinos chamavam para as Aves Marias. Nas esquinas, alguns transuentes se recolhiam diante das imagens em nichos nas paredes. Outros persignavam-se e seguiam em frente. Senhoras saídas da missa benziam-se, desejando a todos os maçons e espíritas o fogo do inferno. No mar crescia a lua, vazios botes e canoas dançavam na frente do Lago do Paço. Os escravos de ganho se reuniam nos zungos para comentar a abertura de uma casa de santo, ou um egum visto nas imediações do caminho de Gamboa, onde pedaços de corpos repontavam da terra ou lama. Tascas e baiucas alimentavam-se por 4 tostões. Quem voltava para casa, à volta de um prato de angu, murmuravam-se sobre luzinhas misteriosas e o retorno dos cativos mortos, injustiçados por seus senhores. Estrelas se confundiam com a luz dos lampiões. O acendedor percorria as ruas cada vez mais escuras e vazias com latas de óleo. Diante de cada combustor, parava e enfiava um varapau de fenda na lâmpada. O vento vindo do mar fazia a luz tremular. Vultos cresciam nas paredes. Profeta, olha o diabo, olha a cruz. Era o coro dos meninos que o seguiam, brincando. Então, essa é a introdução desse livro. E eu acho muito interessante que, apesar de ela ser uma historiadora, ela não tem uma linguagem historiógrafa, enfim. Mas ela não tem uma linguagem técnica, academicista, assim, sabe? Ela não se vale desse recurso, né? É um livro que me surpreendeu bastante justamente por, apesar de ser de uma historiadora, ele não é dessa forma, ele não é denso, sabe? Não é um livro que você vai encontrar numa academia, alguma coisa assim, sabe? Ele é um livro bem fluido, com uma leitura bem dinâmica. Então eu acho interessante que quando a gente vê um historiador, ele escolhe como objeto de pesquisa o sobrenatural, o ocultismo, a magia, eu acho muito interessante você perceber como é a visão deles, né? Porque geralmente eles não têm noção de todas as nuances que o sobrenatural traz, né? Então eles colocam tudo no mesmo balaio. Eu acho isso bem interessante. Não é uma crítica, é só uma coisa assim que eu acho interessante, né? Então coloca uma série de assuntos esotéricos
no mesmo âmbito que a magia, que o ocultismo, que o paganismo, que a bruxaria, né? Então, geralmente um historiador que ele está do lado de fora, ele não está inserido nesse caminho, ele não tem essa noção de como as coisas são complexas nesse nosso mundo mágico. Eu acho isso bastante interessante, né? E aí é uma coisa muito sutil, né, que você percebe na leitura, que não digo que é ela, né, mas não digo que é ela, né, mas é justamente a pessoa de fora dessa visão, de fora desse caminho, que tem essa percepção como se tudo fosse, toda a manifestação, todo o caminho dentro do ocultismo, da magia, se resume ao contato com os mortos, né? Como se tudo fosse a mesma coisa, né? Então, ela fala o seguinte, ó, na página 11: o importante ao receber a mensagem vinda do outro lado não é tanto a exatidão da informação, mas seu papel de terapia social ou individual. O que importa não é o que a previsão se realize, mas alivie, cure, convide a agir. Astrólogos, cartomantes, médiums e videntes agem como médicos da alma. Não é surpresa em épocas como a nossa, quando a vida é geradora de angústia, seus endereços se multipliquem. Então, eu acho interessante assim que a gente nem tudo se resume à necromancia, né, ao contato com os mortos. Então, coloca ali astrólogos e videntes, mas nem tudo se resume a isso. E isso eu acho que é uma coisa importante, assim, da gente ter essa noção, né? A gente tem, sim, o contato com os mortos. A necromancia aparece em diversos caminhos, em diversas vertentes da magia, do ocultismo e dentro da bruxaria também, com certeza, né? Embora o contato com os ancestrais não é exatamente uma parcela do caminho da necromancia, mas eu acho que isso é uma ideia assim errônea, né? Como se tudo fosse, toda essa manifestação do sobrenatural tivesse por objetivo o contato com o mundo, com o outro lado. Isso também é uma coisa que reflete muito essa visão de que o outro lado, o outro lado, esse lado espiritual, né? Esse plano espiritual se resume ao mundo dos mortos, e a gente sabe que não, né? A gente tem os não nascidos, a gente tem várias entidades que nem sequer encarnaram e que podem ser evocadas dentro de alguns rituais, dentro né, dos mais variados caminhos aí, né? Então nem tudo nesse plano espiritual são apenas mortos, né? Isso é uma coisa que eu acho que são nuances, assim, que a gente não pega. Então, uma coisa assim que ela fala também eu tenho que ler aqui primeiro, né? O que convencionou a chamar de sobrenatural, maravilhoso, fantástico, revela, na verdade, atos de fé. Ninguém procura explicá-los. Eles são recebidos como mensagens na qual se lê toda a onipotência e as marcas da intervenção de Deus, ou dos deuses, em nosso mundo. Eu acho também isso é uma coisa... ela utiliza mais pra frente o termo espiritistas, eu não sei muito exatamente o que seria, se é a mesma coisa que espiritualistas ou que espíritas, né? Eu acho que não, eu acho que espiritista talvez ela esteja se referindo à religião mesmo de Kardec, não tenho tanta certeza, mas sobre essa questão de que a manifestação do sobrenatural estaria necessariamente alinhado a uma crença, a uma fé, eu discordo um pouco, né? Acho que nem todo mundo que é crente ou que tem algum tipo de fé tem o contato com o sobrenatural, né? Ele não está necessariamente alinhado com a fé das pessoas, né? É claro que a depender da manifestação,
a fé daquela pessoa que vai dar o significado para aquilo, né? Se você vê um fantasma, então para alguém que é bruxo, que é ocultista, vai dar um outro significado, uma outra interpretação. O livro evangélico ele vai resumir aquilo a uma manifestação demoníaca, mas é a interpretação de acordo com a ótica da fé que ele tem. Então eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente tem que diferenciar. Como eu disse, não é um livro historiógrafo, né, que ele é técnico, acadêmico, que é voltado para acadêmicos, né, para a academia mesmo, não é esse tipo de livro. Ele tem uma linguagem muito fluida, então ele não aborda um método científico, sabe? Ou acadêmico no sentido clássico. Ela tem uma narrativa que transporta o leitor direto para a época, né? E ela faz isso de forma muito eficaz. É um livro bem bom mesmo. Ele não é nem um pouco chato de ler. Eu gosto muito desse livro. Ele não é nem um pouco chato de ler. Ele é muito envolvente. E só essa questão, né, essa não é uma crítica também, mas é justamente essa questão de que eu acho que as pessoas na época, elas não tinham muita noção do que era o quê. Então, justamente por esse recurso narrativo que ela utiliza de transportar o leitor direto para a época, direto para a época, ele quer fazer com que o leitor se sinta, ela quer fazer com que o leitor se sinta vivenciando aquela época, né? Então ela vai colocando as coisas, ela vai conduzindo você numa espiral e ela não vai, tipo, diferenciar o fantasma do batuque, do ebó, da oferenda, do egungun, da Iemanjá, e tudo parece que é a mesma coisa. E isso é muito coerente com o que as pessoas viviam na época, né? As pessoas não tinham essa noção do que era o quê. E eu acho isso muito interessante, ela faz isso de forma bastante eficaz, né? Isso de forma geral, bastante interessante. Ela vai falar do Allan Kardec, né? Da história do espiritismo, mas não é um livro que se resume a isso. Ele vai falar do sobrenatural de forma geral. E eu acho ela resume, né, esse lado. Mas eu acho interessante a gente ter essa noção de que o outro lado, esse mundo espiritual, né, não se resume aos mortos, né? E eu acho isso bastante interessante, a forma como ela aborda isso no livro, apesar de ela ter essa visão que, como eu disse, eu acho que justamente por ela ser uma historiadora, e quem vai estudar tem o seu objeto de pesquisa, o sobrenatural, ele não vai ter essa noção, todas as nuances do ocultismo, da magia, do paganismo, né? De todas essas manifestações, vai colocar tudo isso no âmbito você está fazendo esse ritual aí para contatar os mortos, é para contatar os espíritos e coisas do gênero, né? E nem sempre. Mas ainda assim é um livro que eu acho que vale bastante a pena. Ela fala das mesas volantes também, acho bastante bem interessante esse livro e eu super indico ele para quem quiser ler. Então é isso, gente. Beijos da Kari, até o próximo vídeo e tchau!